Jesus orou intensamente. Sabe o que é isso aqui? Quando Jesus entrou no Getsemane, ele não entrou para brincar. Ele entrou para orar intensamente. Lembre desse intensamente toda vez que você for orar, tá? E se for o caso, não estou dizendo que é, e se for o caso, pare com aquela oração mecânica agora. De dobrar por dobrar, de falar por falar, de cumprir tabela. E ore intensamente a Deus de todo o seu coração. Faça da oração um momento muito precioso e especial entre você e Deus. Não é orar por orar. Não é orar porque tem que orar. É orar por prazer de orar. É orar como tendo um grande privilégio em suas mãos. Jesus orou intensamente. E quando ele desce, olha só, irmãos, quando ele desce do Getsemane, tem uma arapuca armada lá embaixo para ele. Tem problema não, já estou capacitado porque eu entrei na presença de Deus para orar. Independente da arapuca que esteja armada contra Jesus, ele está capacitado. Independente do que a vida programou para você, ou os episódios ruins que vão bater na tua porta, você precisa estar com a sua vida diante de Deus em dia. O dia mau não pode ser uma surpresa. O dia mau não pode ser motivo de murmuração. Porque ser cristão não é ser protegido numa redominha de vidro, livre de todos os problemas. Foi um pouco duro, eu entendo. Mas foi necessário, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. E estamos aqui para combater todo o desvio de conduta da própria igreja de Jesus Cristo. E nos últimos dias, um dos sinais da vinda de Jesus é o sinal religioso. A própria igreja, parte dela se desviando para um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E aí você tem ferramentas na sua mão que, se você souber fazer, você se torna um soldado de defesa da fé cristã, do evangelho. Deus quer te usar de várias formas, e uma das formas é falando a verdade em todo o tempo. É compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade não é só falar dela, é vivê-la. Compromisso com a verdade vai muito além do texto bonito em prol do evangelho na rede social. É viver de fato aquilo. Se você precisa de um pregador triunfalista, por favor, não me convide para pregar em sua igreja. O que é um pregador triunfalista? A pregação triunfalista é oriunda da teologia da prosperidade, onde o crente só vence, onde o crente só vitória. Quem te oferece tudo de bom nessa vida é o diabo. Foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. É isso aí. Aí a pessoa vem para o evangelho e não recebe o que foi prometido, culpa Deus. É um outro evangelho. Isso é um outro evangelho, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. E se a gente não pregar o evangelho de Jesus Cristo,
Irmãos, a gente não está indo para o céu. Eu tenho que dizer isso para os irmãos. Quem conduz a gente para o céu é o verdadeiro, é Jesus Cristo através do verdadeiro evangelho, o evangelho dele. Paulo falou, ainda que um anjo do céu, não aconteceu isso ainda. Eu nunca vi um anjo chegar e falar assim, ó, o evangelho é triunfalista. Eu vejo pessoas fazendo. Mas Paulo falou, ainda que um anjo do céu anuncie, ele é amaldiçoado. Se um anjo do céu que desce, que é um ser celestial, fizer uma besteira dessa, é amaldiçoado, imagine eu que sou um simples ser humano pregando um outro evangelho. Um outro evangelho. Imagine o que vai acontecer comigo. Isso já deveria servir de alerta. Ao extremo. Porque ele está falando o seguinte, naquele contexto ali, os Gálatas, que eram os judaizantes que estavam atrapalhando a igreja da galáxia, que estava crescendo, os novos convertidos, eles falavam assim, não, Paulo está tirando a lei, olha só, Paulo está tirando o dever da circuncisão para aliviar a lei e tornar mais leve as obrigações de vocês. Tipo assim, ó, ele está tirando algumas coisas só para vocês se sentirem sentir que está mais fácil agora. Aí Paulo falou, não estou tirando nada. Estou pregando o evangelho verdadeiro. Aí por isso que ele fala, ainda que um anjo do céu, se nem um anjo do céu tem autorização para pregar um outro evangelho, Paulo está dizendo, quanto mais eu, miserável homem que sou, ele falou. Irmãos, se as pessoas soubessem o perigo de pregar um outro evangelho, uma mentira no púlpito, eles pensariam muito mais antes de fazer. É por isso que eu me preocupo quando eu estou aqui em cima, pregando, eu falo, não quero assustar os irmãos não, tá? Mas às vezes pode acontecer de você falar alguma coisa errada na inocência. Só que o falso profeta, ele prega mesmo sabendo da verdade, ele vai e prega outra coisa. É diferente da gente. Chegar ali e falei uma coisa, confundi um nome, falei uma coisa que a Bíblia diz outra. Por isso que eu falo aqui às vezes, os irmãos já ouviram falar, se eu falar alguma coisa e a Bíblia disser outra, fique com a Bíblia porque eu estou redondamente enganado. Eu me enganei, me confundi. Acontece. Mas não é proposital. Não é pecar deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? É conhecer a verdade, mas fazer igual Acabe. A Bíblia diz que Acabe fazia o que fazia de errado para provocar a Deus. Isso é pecar deliberadamente. É quando você já não sente mais peso quando erra. É quando você consegue pecar e dormir. Vou até beber um pouco d'água depois dessa. É isso aí. Cara, é essa vigilância que a gente tem que ter. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? É cruz aqui na terra. Jesus está dizendo, não se iluda com essa vida. Aqui embaixo é cruz. Jesus está dizendo, não se iluda com essa vida passageira, porque a vida de vocês ainda não é essa. A vida de vocês ainda há de se revelar depois da morte. Jesus está dizendo o seguinte, carreguem a cruz de vocês, porque aqui embaixo é cruz, mas lá em cima é coroa. Tem gente preferindo coroas que o mundo dá e largando a cruz. Só que a inversão, essa é uma inversão de valores. Aqui embaixo é cruz, aqui embaixo é renúncia, aqui embaixo
a gente diz não para o pecado e sim para Deus, porque depois há uma recompensa. A recompensa daquele que busca o reino de Deus não é carro, não é casa, não é coisas materiais. Olha para as aves do céu. Tu acha que as aves do céu estão preocupadas? Porque a Bíblia diz: vosso Pai que está no céu as alimenta. Olha os lírios do campo, está tudo bonito. Tu acha que estão se preocupando em se vestir? Vou falar, a questão não é se preocupar em se vestir. A questão é, tu acha que os lírios do campo estão preocupados com a ostentação dessa vida para mostrar que tem, para mostrar que sabe, para provar alguma coisa para alguém? Tem alguém que cuida deles. Esteja preocupado com as coisas do céu. Não se preocupa com as armadilhas que a vida está preparando para você, não. As armadilhas, covardia, os levante, as lutas da vida, é sinal de que você escolheu carregar uma cruz. E esse é o maior sinal que nós temos, que nós estamos andando na mão de Deus e na contramão do inferno. Então Jesus, ele desce, irmão, independente do que vai acontecer com ele lá, e eu vou falar para os irmãos, o que vai acontecer com Jesus ali é um ser humano sendo provado ao extremo. Porque olha só, duas coisas que dói muito no ser humano. Um que eu vou falar aqui, dói na alma. E o outro dói no corpo, é físico. Uma dor é emocional e a outra dor é física. Primeira dor, a traição. Irmãos, quem já passou por isso sabe. A traição é uma das piores dores causadas a uma pessoa. Eu conheço pessoas que hoje vivem à base de antidepressivos, tomam calmantes para dormir, porque foram traídas. Como o irmão falou, geraram expectativas numa pessoa e nunca imaginaram, porque quem é traído nunca imagina que um dia aquilo possa acontecer. Irmãos, é uma dor, deve ser uma dor indizível, inexplicável. E a outra dor é a dor física. Por quê? A pior morte não é morrer afogado. A pior morte não é morrer queimado, é morrer torturado. A traição, ela foi usada pelo diabo contra a vida de Jesus. Por quê? Porque a traição é uma ferramenta do diabo. É uma coisa do cão. Está entendendo? Quando alguém trai, está se parecendo com o dono da traição, quem criou a traição. E a traição vem acompanhada de mentira. Está entendendo? O pecado, ele vem sempre acompanhado de mentira. Pode reparar. Então Jesus, ele foi testado, irmãos, provado no fogo. Sabe por que Jesus está sendo provado aqui? Ele prefere tomar o cálice. Quando Jesus desceu e aquela tocaia toda armada contra Jesus, irmãos, Jesus olhou e falou: eu prefiro tomar o cálice do que sentar à mesa de Herodes.